gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre depressão. Eu não sou médica, não sou especialista, não sou nada disso. Mas eu já tive depressão e eu comentei num dos vídeos passados aí e algumas meninas pediram pra eu estar contando como que eu me curei da depressão. Então hoje eu vim aqui pra contar um pouquinho pra vocês o que que aconteceu, como que eu descobri que estava com depressão e como que eu me curei da depressão. Então vamos conferir um pouquinho da minha história desse assunto da depressão. Bom, então tudo começou quando eu tive minha filha, né? Eu tive uma depressão pós-parto. Muito pelo contrário do que muitos pensam, que eu também pensava assim, a depressão ela é uma doença, não é frescura, tá? E eu vivi isso na minha vida, então a gente sabe que não é frescura. É uma coisa muito séria, é uma doença, então ela precisa ser tratada. Porém, eu não percebi que eu tava com depressão, porque eu já era uma pessoa um pouco nervosa, eu chorava assim com facilidade, então eu comecei a... Isso começou a se intensificar, mas eu não achei que fosse depressão, né? Na verdade, por achar que era frescura, então eu pensava, não tem nada a ver, eu só tô um pouco nervosa, só isso. E quem tava ao meu redor também não percebeu isso. Então, o meu ex-marido, minha mãe, meu pai, as pessoas que estavam ao meu redor, eles não perceberam isso. Eles achavam que eu tava mais nervosa, né? Que eu tinha que tomar um calmante, alguma coisa pra se acalmar, só. E eu tinha, né, esses momentos, assim, crises de nervo, eu chorava bastante, teve momentos que eu não tinha vontade de me arrumar, eu tinha vontade de ficar sozinha em casa, ficar fechada. Eu cuidava muito bem do meu bebê, né? Ela mamava, eu dava banho, eu cuidava super bem dela. Mas comigo mesma, eu não tava bem. E eu não conseguia entender por quê. E os anos foram passando, e aquilo foi só se agravando, foi piorando, até que chegou num ponto que a minha filha ela já estava com, acho que 3 para 4 anos, mais ou menos, acho que 4 anos. E o que que aconteceu? Chegou um momento ali que eu tava tão grave já a minha situação, que eu passava a tarde toda, assim, quase que o dia todo com ela, na verdade. Ela ainda não ia pra escola, né? E ela ficava em casa, então eu ficava o dia todo deitada. Eu só conseguia levantar pra fazer a comidinha dela, pra dar banho nela, pra trocar ela, só. Eu não escovava meu cabelo, não escovava os dentes, eu não me arrumava, não fazia nada. Eu ficava só deitada. Às vezes estava aquele sol quente lá fora e eu tava ali deitada. E eu arrumava um tapete assim do lado da cama, né? Eu fico um pouco triste de lembrar disso, sabe? Que é muito difícil, as pessoas não acreditam, as pessoas acham que é frescura e não é. Então eu arrumava um tapetinho do lado da minha cama e eu colocava ela sentadinha com os brinquedos ali e ela ficava ali brincando e eu deitada, observando ela brincando. E em alguns momentos eu fechava os olhos, eu ficava pensando, por quê? Por que eu tô assim? E eu ouvia, né, as pessoas na rua, passando na rua, pegando ônibus, saindo para trabalhar, e eu pensava, por que comigo não é assim? Por que eu não consigo, né? Então assim, aqueles pensamentos, eu não pensava em morrer nem nada, porque eu queria cuidar dela, mas eu não pensava em mim, assim, eu não conseguia pensar em, não, eu vou buscar ajuda, não, eu não conseguia pensar nisso. Então foi ficando muito sério, até que um dia minha mãe resolveu marcar uma psicóloga pra mim, né? Minha mãe, ela não morava próximo da minha casa, ela morava na cidade que ela mora atualmente, então ela marcou uma psicóloga lá e eu fui. E daí eles me encaminharam para um psiquiatra e eu pensei, nossa, psiquiatra é coisa de louco. E aqui já dando uma pausa aqui. Gente, psiquiatra não é pra louco, tá? Não é pra louco. O psiquiatra, ele vai te ajudar a você se encontrar. Como? Através do medicamento para te ajudar a manter a calma, a controlar a ansiedade, essas coisas. Então o psiquiatra é pra isso, ele não é um médico de louco, como muitos pensam, que eu pensava. Ele vai ajudar nesse sentido. Talvez eu não fale aqui as palavras corretas, porque, né, eu não entendo nada, assim, técnico sobre o assunto. Eu tô falando com as minhas palavras aquilo que eu entendo, tá? Acho que vale a pena, se você deseja procurar ajuda nesse sentido, pesquise, procure, converse com um médico, pra você saber melhor sobre o assunto. Mas eu tô passando a minha situação, o que aconteceu comigo. Então, eu fui encaminhada, né, pela psicóloga e fui num hospital. Conversei com o psiquiatra, ele passou um medicamento e falou pra mim, olha, o teu caso não é caso de internar, né? Não precisa internar você.
Mas você precisa de um acompanhamento com a psicóloga, porque você tá com uma depressão. Provavelmente essa depressão é uma depressão que veio depois do teu parto, por tudo que, né, eu fui contando pra ele. Ele entendeu que era isso que estava acontecendo. Falou, mas eu vou encaminhar você pra psicóloga e você vai fazer o acompanhamento com ela. Pra você descobrir de onde tá surgindo essa depressão. Então, daí ele me encaminhou pra psicóloga e eu comecei a ir na psicóloga. Nessa época, eu não era cristã. Tipo, eu acreditava em Deus, né, tudo, ia na igreja. Mas, assim, de vez em quando. Então, assim, eu não seguia como eu sigo hoje. Então, eu cresci, não tô aqui falando de placa de igreja. Mas eu acredito que você precisa de Deus, você precisa buscar Deus. Ele é a solução para os nossos problemas. E ele mostra e ele encaminha a gente para essas soluções. Porque ele deu inteligência para o ser humano, para os médicos, para aqueles que fabricam os remédios. Deus deu inteligência, né? Para nos ajudar nas nossas dificuldades aqui na Terra. Então, eu comecei a fazer o tratamento com a psicóloga, né? Comecei a ir nas consultas ali, eu ia uma vez por semana. E ela foi conversando comigo, foi perguntando da minha vida e tal, eu fui contando. E até então, até que ela descobriu que eu tive uma depressão pós-parto. E aí eu tomava um medicamento, né? Um medicamento assim bem leve, não era nada forte, para poder me centralizar, vamos dizer assim, para poder ficar um pouco mais calma, para poder dormir bem, porque eu não dormia. E ela foi me ajudando nesse sentido. Como que eu posso dizer pra vocês? A tá organizando os meus pensamentos, a entender o que aconteceu, por que eu tinha chegado nesse ponto. Então, eu fui fazendo o tratamento com ela, né? Comecei a ter uma melhora. Só que eu fiz o que muitas pessoas fazem. Parei de tomar o remédio. Eu senti que eu tava melhorando, pensei, já posso parar. E não fui mais nas consultas com ela. Tá, tudo bem, até aí tudo bem, né? Eu tava bem, pensei, não preciso mais ir nas consultas, tá tudo certo, já tô me sentindo bem melhor, eu tô mais calma e tal, e deixei. E aí foi passando o tempo e eu não percebi, mas foi voltando aquilo. E foi voltando com mais intensidade, foi ficando pior. E aí, né, pra resumir, pra não ficar tão longo esse vídeo, vou tentar resumir o máximo que eu puder. Pra resumir, quando eu passei pelo divórcio, né, que eu me separei, eu tive digamos assim, uma recaída da depressão. Tive uma recaída muito séria. Eu quase morri, eu achei que eu não ia sobreviver, né? Eu contando assim pra vocês vendo meus vídeos hoje, não dá pra dizer que isso aconteceu comigo. Eu não acredito que foi comigo, sabe? Mas eu fiquei assim, eu cheguei a ficar uma semana na cama, sem tomar água, sem comer, só chorando, sem dormir. Uma semana, gente. Eu perdi 10 quilos em uma semana. Então, assim, foi um momento muito difícil da minha vida. Sabe? Que eu conto hoje, mas eu não acredito que foi comigo que aconteceu. Porque, assim, eu tô tão bem hoje que não parece mesmo que foi comigo. Parece que eu tô contando a história de alguém, de uma outra pessoa. Realmente, hoje eu sou uma outra pessoa. Mas foi um momento, assim, extremamente difícil na minha vida. Então, eu fiquei naquele ponto ali, quase que vegetando, por uma semana. Eu me entreguei ali. Só que nessa época, eu já estava frequentando, né, a igreja que eu frequento atualmente. E na minha mente, apesar de eu estar naquele momento tão difícil ali, isolada, o que eu pensava? Na minha mente, eu falava com Deus, eu falava, Senhor, me tira disso. Eu quero sair disso, mas eu não tô conseguindo, eu não tenho força para sair. E a minha mãe tava por perto, né? Minha mãe tava tentando ajudar, ela tentava me dar água, tentava me dar suco, tentava dar alguma coisa pra eu comer, eu não conseguia engolir. Era como se eu tivesse feito uma tampa aqui assim, sabe? Tampado minha garganta, eu não conseguia engolir nada, nem água. De tão sério que tava. Se eu continuasse daquele jeito, com certeza eu ia morrer. Porque, ou eles iam ter que me internar, porque não ia ter o que fazer, né? Só que em pensamento eu tava ali sempre falando, Senhor, me ajuda, eu quero sair disso, eu não tô conseguindo. Me mostra o que fazer, sabe? Porque parece que tinha o mundo acabado. Então, até que um dia a minha mãe falou, eu vou te levar no médico. E daí ela me levou no psiquiatra. Pra poder tomar um medicamento, pra ver se eu conseguia reagir, né?
E eu fui na empresa que eu trabalhava numa gráfica nessa época. Eu fiquei essa semana toda sem ir trabalhar. Na verdade, eu fiquei acho que uns 15 dias, 2 semanas sem trabalhar. E essa minha ex-patroa, assim, foi uma grande bênção, assim, na minha vida também. Deus enviou aquela mulher para me ajudar naquele momento. Ela foi muito compreensiva comigo. Isso também conta muito. Pessoas que compreendam ao redor. Isso ajuda demais. Pessoas que entendam que você tá passando um momento difícil, que não precisa elas darem a solução para você. Mas se elas estão do seu lado te apoiando, isso já ajuda muito. Então, ela ajudou muito, ela me aconselhou, ela pagou até consultas para mim, porque eu não tinha condição de pagar, então ela pagou consulta para minha mãe poder me levar. Eu fui nessa psiquiatra, então conversei, tudo, ela passou o medicamento e falou: ó, eu vou passar o medicamento, só que você precisa fazer um acompanhamento com a psicóloga. Só o medicamento não resolve. Então, gente, só medicamento não resolve. Se você tá com depressão, só o medicamento não vai resolver, tá? Ele vai mascarar o problema. Então não resolve. Você precisa ir num psicólogo. Pra quê? Pra você conversar, pra ele tentar descobrir ali, tentar não, porque eles conseguem. Tentar cavar ali pra ver da onde surgiu, de onde veio essa depressão, por que que ela desencadeou na tua vida. Então eu fui encaminhada daí, né, pra uma psicóloga. Eu tinha um convênio na época, então eu não precisava pagar particular, mas eu tinha esse convênio, então eu procurei essa psicóloga e comecei lá. Ela também foi uma outra pessoa assim que Deus enviou na minha vida pra realmente me ajudar, fazer eu entender o meu valor, sabe? Porque eu não me valorizava. Eu cheguei num ponto tão extremo que eu tava me sentindo lá embaixo, que eu não tinha valor nenhum, sabe? Que eu era a única pessoa do planeta que não merecia nada, que não conseguia nada. Eu tinha autoestima muito baixa, tava lá embaixo a minha autoestima. Então a gente tem que cuidar com isso, com o que as pessoas fazem com a gente. Elas mexem com nossa memória, com o nosso pensamento, com a nossa autoestima, e isso é muito sério, porque tem pessoas que tiram de letra, tem outras que não, que aquilo vai afetando, até que chega num ponto ali que você cai. Então eu comecei o tratamento com ela, eu fiz um tratamento de 1 ano, certinho, 1 ano. E ela falou pra mim, na minha primeira consulta, ela falou: olha, Ana, eu vou passar pra você alguns exercícios que eu quero que você faça. Eu sei que talvez no primeiro momento você vai achar, nossa, que bobagem, né? Pra que eu vou fazer isso? Mas faça, procure seguir as minhas orientações que tudo vai dar certo. E aí foi indo, e cada dia eu procurava fazer o que ela pedia, né? Eu ia lá uma vez na semana e conversava, desabafava, ia contando, ela ia perguntando coisas. Tinha vezes que eu pensava: nossa, mas pra que ela quer saber disso? Eu pensava: por quê? O que isso tem a ver com o meu problema agora, né? Com o que eu tô passando agora. E então foi indo, foi passando o tempo. E claro que nesse tempo em que eu estava em tratamento com a psicóloga, eu procurei me buscar mais a Deus também. É um conjunto, gente, é um conjunto. Não adianta você fazer uma coisa só. Não adianta você só ir no psiquiatra, não vai resolver nada. Você precisa do psiquiatra, você precisa da psicóloga, e você precisa, em primeiro lugar, de Deus, tá? Primeiro Deus. Aí você procura a psiquiatra e a psicóloga. Porque Deus, se você orar e pedir pra Ele: Senhor, me ajude, me mostre o que fazer, me mostre onde eu devo ir, encaminha até um médico, alguém que possa me ajudar, Ele vai fazer isso. Então, enquanto eu tava ali na cama, com aquele pensamento: Senhor, me ajude, Ele já estava providenciando tudo. E eu tenho certeza que Ele encaminhou tudo. Então eu fui fazendo aquele tratamento de 1 ano e buscando, comecei a ler sobre o assunto para tentar sair daquela situação que eu tinha me encontrado. E aí eu voltei a trabalhar, só que como eu estava tomando medicamento, eu não conseguia trabalhar direito. O meu trabalho ele era de produção, então eu ficava um pouco lenta, porque eu sentia sono, né? No meio da tarde eu sentia muito sono, e daí eu me obriguei a conversar com a minha patroa, minha ex-patroa, né, na época, e falar pra ela que eu não queria prejudicar a empresa, então eu queria sair. E ela me falou que não tinha motivo pra me mandar embora, mas ela ia tentar me ajudar, ela ia me dispensar então. E aí foi o que ela fez, ela me dispensou e eu peguei material, né, da gráfica pra estar fazendo em casa, pra ir ganhando um dinheiro, porque até eu não sabia como que eu ia me virar, né. Eu pegava ali uma pequena pensão e que não dava pra nada praticamente, né. Então eu fui me virando daquele jeito ali. E fazendo tratamento. Mas durante esse período todo,
sempre pensando, eu preciso sair disso. E eu comecei a lutar, a lutar. E não foi fácil, porque teve os momentos que eu caía, que eu queria desistir. Mas aí Deus vinha, me levantava novamente e falava pra mim, não desista, filha, eu tô do seu lado. E eu continuava. E com as pessoas que estavam ali me apoiando, a minha mãe e amigos e pessoas queridas que eu amo muito e que eu nunca vou esquecer, de pessoas que me ajudaram muito, me deram muito apoio, me incentivaram a continuar buscando ajuda. Nunca vou esquecer essas pessoas, sabe, do que elas fizeram por mim. A gratidão acho que é um dos maiores remédios que existem. A gente ser grato faz toda a diferença na nossa vida. E foi indo, né, voltando ali, a psicóloga, eu fui conversando, uma vez na semana eu ia lá, conversava e tal, e achando que não tava resolvendo nada aquilo. Só que quando chegou num ponto, aí eu falei pra ela, né, voltando um pouquinho, ali logo que eu comecei o tratamento, tava tomando medicamento, eu falei pra ela, olha, eu não quero tomar nenhum remédio que me deixe viciada nele, que eu não consiga nunca mais parar, eu não quero. Ela falou, não, tudo bem, só que assim, vamos ver como que você vai responder o tratamento. Vai depender mais de você do que de mim. Eu preciso que você tome bem certinho, faça tudo certinho que eu pedi. E aí a gente vai ver como que vai ser daqui 6 meses. Então quando deu 6 meses, aí ela trocou o medicamento. Ela pediu pra eu procurar um fitoterapeuta e eu comecei a tomar um fitoterápico, né, que é um remédio um pouco mais natural. Como eu já estava mais equilibrada, vamos dizer assim, eu consegui tomar aquele medicamento, eu fui mudando, né, aos poucos. Ela foi passando pra mim como que era para fazer essa troca. E tem que ser isso tem que ser tudo com orientação médica, gente. A gente não pode fazer nada por conta, né? Então, o contrário da primeira vez, eu não parei o medicamento, eu continuei tomando. Na primeira vez eu melhorei um pouquinho, pensei, tô tudo bem, já tô curada, tá tudo certo. E acabei tendo essa recaída braba aí, né? Então eu pensei, não, eu vou fazer certinho que ela tá mandando. Então eu fui tomando bem certinho, até que aí eu consegui mudar pro fitoterápico. E eu não me lembro agora, não recordo o nome dele. Nem vou passar, porque eu acho que o correto é a pessoa procurar o médico para que ele possa indicar e orientar você. Eu acho que é um erro a gente pegar e eu tô tomando aqui um remédio de calmante e eu pego e passo para outra pessoa. A gente não pode fazer isso, porque às vezes essa pessoa pode ter uma alergia, alguma coisa, e pode prejudicar mais. Então nunca faça isso. Então eu fui tomando ali o medicamento e fui acompanhando com ela. E chegou numa altura assim, sabe, que eu já tava começando, a minha mente assim foi começando a se organizar. E eu comecei a ver que eu tinha o meu valor, sabe? Que eu precisava vencer aquilo dali. Eu precisava dar um rumo para minha vida, né? Porque até então eu achava que eu tinha que voltar na vida que eu vivia. E não era isso mais. Eu não me valorizava, na verdade, né? Então, até que chegou nesse ponto que eu entendi que eu precisava me valorizar, que eu precisava cuidar de mim, que eu era uma pessoa especial, que eu era uma pessoa que poderia ser muito feliz, né? E claro que a gente tem as dificuldades da gente, tem os problemas da gente, só que eu fui aprendendo a lidar com eles. Então, eu sou muito grata a essa psicóloga, porque ela me ensinou algumas coisas que eu pensava, nossa, porque assim, eu sempre fui muito chorona, eu ainda sou, né? E eu não sei como é que eu não tô chorando ainda, mas eu tô bem controlada assim agora, mas eu chorava por qualquer coisa. Então as pessoas falavam pra mim, nossa, você tá chorando porque você chora por qualquer coisa. Você tem que parar com isso, você tem que ir no médico, você não tá bem. Então, o que eu pensava? Nossa, realmente, eu não tô bem, tô doente. E eu entendi que eu não posso deixar a minha vida nada nas mãos dos outros, somente nas mãos de Deus, né? Então eu comecei a ver que realmente eu tinha que decidir e ver se realmente eu não estava bem. E ela me ensinou que a tristeza é normal, as pessoas ficam tristes, né? Se eu perder o emprego, eu vou ficar triste. Se eu perder alguém da minha família através da morte, eu vou ficar triste. Lógico que eu vou chorar. Isso não é doença, isso não é depressão. É um momento de tristeza que vai acontecer. Então, eu comecei a entender tudo isso. Comecei a entender que se eu chorasse era bom pra mim, né? Eu tava colocando pra fora aquilo que eu tava sentindo. E aquele nervosismo assim grande que eu tinha, aquilo foi
foi tudo melhorando. Então, para finalizar essa parte, hoje eu posso dizer que realmente, gente, você se olhar, você buscar a ajuda de Deus, principalmente, que Ele mostra o caminho, Ele direciona a gente, sabe? É Ele que direciona, não adianta, não tem outra explicação. Eu não discuto com ninguém que não acredita, eu respeito. Porém, eu acredito que Deus encaminha tudo na nossa vida. E foi Ele que encaminhou pessoas, que colocou pessoas na minha vida para me ajudar. E quando eu entendi o meu real valor, quando eu entendi que eu poderia viver uma vida totalmente diferente, eu comecei a lutar e eu consegui vencer. O meu tratamento durou 1 ano. 1 ano certinho. Em 1 ano eu consegui parar de tomar medicamento e parei de ir na psicóloga, não precisei mais ir. Ela me deixou livre. Ela falou: Ana, nesse momento, eu já poderia estar te liberando. Você não precisa mais vir. Porém, você vai sentir o momento em que você quer parar, né? O momento que você achar que não precisa mais, que você não precisa mais vir conversar, que você consegue resolver as suas coisas sem precisar que ninguém fique te orientando e falando nada, esse vai ser o seu momento. Então ela me deixou livre para isso. E chegou o momento que eu não precisei mais ir. Eu senti que eu não tinha mais necessidade de ir. Eu ainda tenho contato com ela até hoje, né, por Facebook e outros meios, porque ela se tornou uma pessoa muito querida para mim. E eu sou muito grata a ela por tudo que ela fez. Agradeço muito a Deus por ter colocado essa mulher na minha vida, por ter me mostrado realmente que eu tinha muito valor e que eu precisava lutar para ser feliz. E hoje, né, eu tenho sim, claro que eu tenho problemas, gente. Ninguém tem uma vida, um mar de rosa, um conto de fadas, não é assim. Todo mundo tem dificuldades, todo mundo tem problema no casamento, tem dificuldades no casamento, todo mundo tem. Mas são coisas que eu aprendi a contornar, aprendi a levar a situação, a resolver as coisas. Buscar soluções, né? Aprendi a buscar soluções, coisas que não me afetem, coisas que não me façam cair. Lógico, tem momentos que eu fico triste, tem momentos que eu choro, só que são coisas que eu aprendi que são normais. Não é por isso que eu tô com depressão. Se eu chorar, eu tô com depressão. Se eu quiser dormir hoje, eu tô com depressão. Não é isso, tá? Não é isso. Tem diferença. E eu separei aqui algumas coisas pra estar falando pra vocês aí, no caso, num sentido de um especialista falando, né? Eu anotei, eu assisti alguns vídeos e vi que realmente muitas coisas ali aconteceram comigo. Então, eu tô dando crédito porque eu vou falar por causa disso, porque eu ouvi médicos falando. Então, aconteceram essas coisas comigo. Então, eu vou falar um pouquinho pra vocês de alguns sintomas de que você possa estar com depressão. Então, o primeiro sintoma, gente, tristeza persistente. Não é uma tristezinha que você tá triste hoje, amanhã você tá feliz. Não é. Uma tristeza que persiste, que não passa, que não acaba. Pode acontecer o que for, não passa a sua tristeza. Ela começa a se tornar uma tristeza profunda. Uma coisa que começa a te dar uma angústia até. Então, isso é um sinal de que algo não está bem, que algo está errado. Isolamento e culpa. Se você começar a sentir vontade de ficar isolado, não quer conversar com ninguém, não quer sair, não quer fazer coisas que você já está acostumada, habituada a fazer, comece a se preocupar, tá? Comece a pensar, será que isso está normal na minha vida? Não sei, talvez eu precise de ajuda. Se você começar a se sentir culpada por tudo, que era o que acontecia comigo, todos os problemas do mundo, a culpa era minha. Então, se preocupe, tá? A tua produtividade diminui. Você começa a fazer as coisas com mais lentidão, no seu trabalho fora, no seu trabalho em casa. Você começa a perder a vontade de ir trabalhar. Se você trabalha fora, você não tem vontade de trabalhar. Você quer ficar em casa, começa a faltar. Em casa, você começa a deixar as coisas sem fazer, você não tem mais vontade de limpar a casa, de nada. Isso também é um sintoma, tá? Que possa ser um início de depressão. Pensamentos negativos. Isso, gente, tem acontecido muito ultimamente. A gente tem ouvido muito falar de suicídio, de coisas terríveis que estão acontecendo por aí por causa da depressão. Então, se você começa a ter pensamento ruim, de morte, eu não mereço existir, qualquer coisa assim, ninguém me ama, ninguém me quer, procure ajuda.
Procure ajuda porque alguma coisa tá errado, tá? Se você tá muito estressada, num extremo assim que você tá vendo que não tá o seu normal, procura ajuda. Se você tá sentindo dores no corpo também, gente, são sinais de depressão, tá? Você começa a sentir muita dor, é dor nas juntas, é dor na cabeça, você sente vontade de vomitar, você sente de tudo. Você imagina que tá com uma doença grave por causa das dores que você sente. Aí você vai no médico, faz exame e não dá nada no resultado dos exames. Depressão, tá? Então, fiquem atentos a isso aí. Sono. Você não dorme mais. Muita insônia. Ou, contrário, você dorme demais. Você só quer dormir, não quer mais nada da vida. Não quer nem comer, não quer tomar banho, só quer dormir, só quer ficar fechado no quarto. Isso também é um sintoma de depressão. Não é de vez em quando por você estar cansada, mas se é algo que começa a persistir, passa uma semana, 2, 3, 4, um mês, aí o negócio tá ficando sério, daí procure uma ajuda. Procure alguém para você conversar sobre o assunto, porque isso pode ser também um sintoma da depressão. Falta de apetite ou apetite exagerado. Isso também é um sintoma de depressão, tá? Você começa a comer muito. Tem pessoas que começam a ficar ansiosas demais e começam a comer. Então, pode ser só ansiedade, como pode ser um dos sintomas da depressão também. E tem pessoas que não comem. Eu não comia, tanto que eu emagreci 10 quilos em uma semana. Lógico que eu queria emagrecer, mas não dessa forma, né, gente? Então, eu fico totalmente sem apetite se eu não estiver bem. Mas nesse caso, eu fiquei uma semana sem comer nada, nem tomar água, eu não conseguia, não passava na garganta. Então, isso é um sintoma de depressão também. Se você estiver perdendo o apetite, você tá com algum problema, tá acontecendo alguma coisa na sua vida que tá afetando a tua mente, você tá começando a ficar triste, que tá juntando tudo isso aqui, procure ajuda. Falta de memória, você tá esquecendo as coisas, isso também pode ser um sintoma da depressão, tá? E você começa a desencadear outras doenças. Começa a surgir outras coisas. Começa a dar gastrite, você começa a ter muitas dores de cabeça, você começa a ter muitas coisas, gente. Isso é sintoma de depressão. Então, cuidado. Você começou a sentir alguma dessas coisas, procura ajuda, gente. Não espera. Não espera piorar. Não espera chegar no extremo, gente, de acontecer uma loucura. Se você conhece alguém perto de você que tá tendo esses sintomas, uma vizinha, uma amiga, uma parente, ajuda ela, incentiva ela a buscar ajuda. Muitas vezes nesse momento que a gente tá ali isolada, a gente não quer mesmo falar com ninguém. Você tem que ter um jeito para chegar nessa pessoa. Não vai adiantar você chegar e falar assim: ah, você não quer nada da vida, você quer morrer? Não adianta você falar isso. Não vai resolver nada. Então, peça sabedoria para Deus e procure essa pessoa e tenta ajudar. Se o problema é com você, procura ajuda, não espera. Não espera, porque muitas vezes a gente fica esperando outra pessoa vir tirar a gente do fundo do poço. Mas nem sempre acontece isso, gente. Então muitas vezes depende de você. E Deus está aí do teu lado para te ajudar, para te dar a mão e para te mostrar o caminho, para te mostrar onde você deve ir, quem você deve procurar para te ajudar. Então, sempre, se você tá com problema ou tem alguém com problema, por favor, gente, procure ajuda. Não deixa passar isso. Solução. É o que eu já falei, não deixe piorar o problema. Busque ajuda. Busque ajuda e entenda. Você precisa dessas 3 coisas. De Deus, de um psiquiatra e de uma psicóloga. São as 3 coisas, gente, que você precisa para dar início nesse tratamento. Para você sair do fundo do poço. Tome os medicamentos corretamente. Não deixe de tomar o que o médico passar, tá? Você só vai deixar de tomar se fizer mal, só que você vai ter que voltar lá. Logo em seguida já volta e fala, ó, fez mal pra mim, eu preciso trocar. Mas não pare. Não faça a mesma coisa que eu fiz lá no início. Eu já conheci muitas pessoas que aconteceu isso mesmo, tá? Pessoas que começaram o tratamento para depressão, daí ficou tudo bem, a pessoa parou de tomar e o negócio voltou muito pior depois. Então não deixa isso acontecer. Tome os medicamentos corretamente. Você conhece alguém assim que tá querendo parar? Não deixa essa pessoa parar. Conversa com ela e fala que é importante que ela continue tomando os medicamentos. Faça acompanhamento com a psicóloga. Precisa da psicóloga para você conseguir colocar as coisas no lugar ali dentro da sua mente. Para você descobrir da onde que surgiu isso.
Porque às vezes não é nem pelo problema que você está passando naquele momento, mas pode ser alguma outra coisa que aconteceu na sua vida que desencadeou agora, né? Com o problema atual que você está vivendo. Então, cuidado. Procure a psicóloga que ela vai te ajudar com certeza. Faça atividade física. Atividade física também é muito importante. A sua alimentação, uma atividade física. Faz caminhada, não precisa você ir para uma academia se você não tem condições. Faça uma caminhada que isso vai ajudar muito também. Pena que muitas coisas eu descobri muito depois, porque eu não tinha muitas orientações, sabe? Não buscava tanto assim. E muitas coisas eu achava que era meio que bobagem. Mas hoje, assim, lendo, estudando, assistindo bastante vídeo sobre o assunto, eu vejo que não é bobagem. É um conjunto de coisas ali que vão te ajudar, né? Eu fui muito privilegiada, porque Deus, Ele me ajudou ali, só com o tratamento, com o medicamento e a psicóloga, eu consegui sair dessa. Mas tem gente que não consegue, então você precisa buscar tudo que tiver ao teu alcance. Busque uma alimentação mais saudável, busque fazer atividade física, uma caminhada, qualquer coisa que você gosta, para você estar realmente melhorando a tua saúde. E, por último, que eu vou dizer, mas que está em primeiro lugar, busque a Deus. Sempre. Busque a Deus, porque Ele é a solução para os nossos problemas. Só Ele. Só Ele pode nos ajudar. Ele sempre vai estar ali com as mãos estendidas para cada um de nós. Ele sempre vai estar nos guiando e nos mostrando o caminho que a gente deve seguir. Então, eu creio nisso, porque eu vivi isso na minha vida. E eu espero que você também possa crer nisso. E acreditar que a solução está nas mãos do Senhor. Ele tem a solução para você e é só você buscar. É só você pedir a ajuda dele, a orientação dele e levantar. Levanta da onde você estiver e busque a ajuda do Senhor e a ajuda daqueles profissionais que ele deixou para te ajudar. Tá bom? Eu vou ler aqui para finalizar então esse vídeo porque já tá muito longo. Me perdoem, gente. Mas não tinha como eu pular essas coisas. Eu precisava falar tudo isso. Então, tem um verso aqui para vocês, para finalizar esse vídeo, que diz assim: Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Marcos 11, 24. Então fique com esse pensamento. Tudo que você pedir para o Senhor, Ele com certeza vai te dar. Com certeza Ele vai ajudar você a sair dessa situação em que você se encontra. Mas busque ajuda, não fique esperando. Se você conhece alguém que está precisando de ajuda, pegue a mão daquela pessoa. Seja ali um elo entre Deus e essa pessoa, para que ela consiga sair dessa situação tão difícil e complicada, que só quem passou que sabe, tá bom? Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho dessa minha história, de como que eu saí dessa situação. E eu espero muito que ajude outras pessoas a conseguirem vencer a depressão, vencer esse momento difícil que elas estão passando. Se eu conseguir, qualquer pessoa pode conseguir. Todas as pessoas podem conseguir, tá bom? Então curte o vídeo, compartilha com pessoas que você sabe que estão precisando ouvir tudo isso. E se inscreve no canal, gente, para vocês não perderem nenhum vídeo, tá certo? Então fiquem com Deus, um beijão e até a próxima. Tchau!